Vocês lembram quando o Ciro falou que era preciso colocar as coisas nas suas respectivas caixinhas? Aquela fala foi muito mal interpretada, entendida, né? Muita gente falou muita coisa contra o Ciro, que o Ciro estava sendo, né, arbitrário, autoritário, etc, etc. Na verdade, Ciro só quis colocar as questões como elas devem ser. Cada poder tem que ter sua autonomia. E cada um tem que cuidar do seu. Ou seja, o executivo tem que cuidar das coisas do executivo, o legislativo as suas coisas, o poder judiciário também. E, por que não, a questão relacionada também às Forças Armadas. Cada uma tem a sua responsabilidade. E é ela que tem que ser subordinada. E não a outro, ou cuidar do que é responsabilidade do outro. O presidente da República não tem que interferir no andamento das questões das Forças Armadas. Afinal de contas, as Forças Armadas são instituições de Estado, são permanentes. Elas não são instituições de governo. Como a gente tem uma dificuldade de entender o que é Estado e governo, vamos relembrar. Estado é a estrutura administrativa permanente. Então, o Estado brasileiro, o Estado, no meu caso aqui do Rio Grande do Sul, ou de São Paulo, ou do Rio de Janeiro. Enfim, o Estado é permanente. Agora, o governo do Estado, o governo federal, funcionam de forma que mudam a cada 4 anos. Elas se modificam ou até se completam, né? Se reelegem, mas elas precisam da eleição para estarem lá. Então, cada um tem que funcionar no seu quadrado. As Forças Armadas estão a serviço do Brasil e não do governo Bolsonaro ou de qualquer outro governo. É essa deturpação que está fazendo muito mal para o Brasil. E, portanto, é necessário colocar as Forças Armadas no seu devido lugar. Os episódios desse final de semana deflagram a quebra de uma hierarquia. Pazuello tem que ser punido para ser um exemplo à tropa. Alguém lembrou, um comentarista da Globo lembrou muito bem, um erro estratégico de João Goulart foi ter dado apoio ao Cabo Anselmo lá atrás, em 64. Esse tipo de quebra de hierarquia não é aceita pelas Forças Armadas. A hierarquia é uma coisa muito importante para elas. E, portanto, ao tentar quebrar essa hierarquia, Bolsonaro está mexendo com o vespeiro. Portanto, eu não vejo outra alternativa do que a punição de Pazuello. E se o Bolsonaro não aceitar, ele vai estar em maus lençóis. Porque não vai ser ele que vai impor as Forças Armadas. As Forças Armadas têm a sua própria força, ao natural, porque ela é o braço do Estado. E, portanto, eu acho que a gente tem que exaltar as Forças Armadas no sentido de que elas cumpram com as suas obrigações e não fiquem a serviço dos interesses de um lunático que se diz presidente. É isto.